por que o Gandalf tinha medo do Sauron? Durante a Terceira Era, 5 magos, conhecidos como Istari, foram enviados de Valinor para a Terra-média. Esses magos eram espíritos poderosos, chamados Maiar, e a missão deles era ficar de olho no Sauron caso ele tentasse voltar. Mas um desses magos não queria embarcar nessa jornada, e na verdade ele tinha medo do Sauron. Esse mago era Olorin, que depois seria conhecido como Gandalf. Em Valinor, os Valar fizeram uma reunião a pedido de Manwë, que queria decidir o que fazer se Sauron ressurgisse. Ele achava que era necessário mandar 3 emissários para a Terra-média, mas não sabia exatamente quem seriam esses 3, que deveriam ter o mesmo nível de poder de Sauron. 2 nomes apareceram logo: Curumo, o Saruman, escolhido por Aulë, e Alatar, um dos 2 magos azuis, indicado por Oromê. Foi então que Manwë perguntou onde estava Olorin, o Gandalf. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem e estava no outro lado da reunião. Quando ouviu o chamado, ele foi até Manwë e perguntou o que ele precisava. Então Manwë disse que queria que Olorin fosse o 3º emissário. Eu sei que nessa época ele ainda não era chamado de Gandalf, mas eu vou chamar ele de Gandalf aqui para vocês entenderem melhor a história, tá bom? Então vamos lá. Manwë decidiu que Gandalf era próximo dos elfos que já tinham vivido em Valinor, mas foram para a Terra-média e enfrentaram muitas dificuldades. Então ele queria que Gandalf fosse junto nessa missão. Mas mesmo assim, o Gandalf disse que não se achava forte o suficiente para isso e admitiu que tinha medo de Sauron. Foi aí que Manwë explicou que era justamente por isso que queria que ele fosse, porque ele entendia o perigo e tinha humildade. Sem mais discussões, Manwë ordenou que ele fosse para a Terra-média. E ele, sem ter muito o que fazer, foi. Mas por que o Gandalf se achava fraco ou incapaz, mesmo sendo tão poderoso quanto Sauron? E por que ele tinha medo dele? Para entender melhor isso, nós precisamos olhar para a vida de Gandalf antes de se tornar o Gandalf que nós conhecemos na Terra-média. Ele era um dos muitos Maiar que viviam em Valinor e, como todos os Maiar, ele servia pelo menos um dos Valar. O Gandalf passava bastante tempo com Manwë e Varda, mas ele gostava mesmo era de estar nos jardins de Lórien com a Niena. Lórien era o Valar responsável pelas visões, sonhos e desejos, e os seus jardins eram famosos por serem um lugar de paz e inspiração. Os jardins de Lórien eram um lugar especial em Valinor, onde até os seres mais poderosos iam para poder descansar, recuperar as energias e encontrar paz. Já a Niena, irmã de Lórien, era conhecida como a Vala da Tristeza e da Misericórdia. Ela lamentava a destruição causada por Melkor em Arda e tinha um coração cheio de compaixão. Como Lórien e Mandos eram conhecidos como os mestres dos espíritos e Niena era ligada a eles, dá a entender que os talentos principais de Gandalf estavam mais relacionados ao espírito do que ao mundo físico. Em outras palavras, o Gandalf não aprendeu nada com Aulë, o mestre das forjas e da terra, Oromê, o caçador, Tulkas, o lutador, e Ulmo, o senhor das águas. Ele não passou muito tempo com eles, nem adquiriu habilidades práticas como eles. O Gandalf era mais reflexivo, um pensador e não alguém de ação direta.
Então, quando ele disse que era fraco para a missão de ir até a Terra-média, provavelmente ele estava se referindo não só ao fato de que ele era menos poderoso do que Sauron, mas também que as suas habilidades não pareciam ser as mais adequadas para essa tarefa. Já os outros dois enviados, Saruman e um dos Magos Azuis, eram bem diferentes. O Saruman foi treinado por Aulë e o Mago Azul por Oromê, o que fazia deles magos mais práticos. É por isso que o Gandalf, com o seu perfil mais sábio, se sentia inadequado. Mas apesar disso, o Gandalf era reconhecido como o mais sábio de todos os Maiar. Naquele momento, a sabedoria pode não ter parecido suficiente para encarar uma tarefa tão grande, mas no final das contas, foi ela que se mostrou o atributo mais importante. Mas ainda assim, por que o Gandalf, depois de dizer que não estava preparado, também afirmou que temia o Sauron? Ele não disse que o medo vinha da sua falta de habilidades. Na verdade, parecia ser algo separado. Esse medo pode ter uma explicação. O Sauron era incrivelmente poderoso. Ele estava entre os Maiar mais fortes, tão poderoso quanto o Eunwë, o Aruto de Manwë. Mas Sauron tinha algo a mais: experiência. Ele passou muitos anos ao lado de Melkor, aprendendo com ele. O Sauron tinha mais tempo de Terra-média do que qualquer outro Maiar, até mesmo Melian. Ele lutou em diversas guerras, governou várias regiões e conhecia todos os povos importantes da Terra-média. Ele sabia os pontos fortes e fracos de cada um. Ou seja, além de ser naturalmente poderoso, ele tinha experiência prática, o que fazia dele ainda mais perigoso. Provavelmente era isso que Gandalf temia, o poder e a experiência de Sauron. Enquanto Sauron foi forjado no fogo da guerra, o Gandalf passou a sua vida nos tranquilos jardins de Lórien. E ainda assim é importante lembrar que o Gandalf também era um Maiar poderoso por si só, e como foi dito, os 3 emissários escolhidos tinham poder igual ao do Sauron. Por isso, talvez o Gandalf não precisasse temer tanto o poder em si, mas sim o tipo de ameaça que Sauron representava. Isso seria verdade se os enviados tivessem entrado na Terra-média com todo o poder que tinham em Valinor, mas eles não podiam fazer isso. Para cumprir a missão, eles precisavam deixar boa parte dos seus poderes para trás e assumir formas mortais, além de terem que conviver de igual para igual com os elfos e com os homens para poder ganhar a confiança deles. Eles pareciam velhos, e isso não era só de aparência. Apesar de não se cansarem tão rápido igual os idosos de verdade, eles ainda sentiam cansaço. Precisavam de descanso, sentiam fome, sede, dor e até podiam morrer. Enquanto Sauron não tinha nada disso. Embora ele já não fosse tão poderoso quanto era nos primórdios do mundo, ele ainda estava próximo desse nível. E além disso, Sauron tinha séculos de experiência na Terra-média, enquanto Gandalf, enviado com seus poderes enfraquecidos, teria que enfrentar desafios enormes. Isso por si só já era motivo suficiente para ele temer o Sauron. Mas talvez o medo que o Gandalf tinha fosse de algo mais simples, um medo do sofrimento físico. Como Gandalf era amigo dos elfos, ele deveria conhecer muito bem a história de como Melkor torturava eles. E o Sauron, que tinha sido discípulo do Melkor, certamente herdou o prazer de infligir dor nos outros. Ele sabia que o Sauron poderia fazer coisas terríveis com alguém enviado pelos Valar, especialmente um que já tivesse começado a missão enfraquecido. Esse medo poderia ser a reação natural de qualquer ser vivo diante da possibilidade de dor e de morte. Mas por que então Manwë achou que essa excitação de Gandalf era um bom motivo para escolher ele?
Que vantagem ele via na falta de confiança do Gandalf? Bom, a decisão de mandar os emissários sem todo o poder deles tinha mais de um motivo. Primeiro, isso fazia com que eles fossem tratados como iguais pelos elfos e pelos homens, ajudando a construir alianças. Segundo, que evitava que eles mesmos se corrompessem. Afinal, os Valar não queriam correr o risco de criar outro Sauron. E o pior disso tudo é que eles realmente estavam certos, até porque o Saruman se rebelou durante a missão. Os problemas causados por um Maiar rebelde como Sauron eram um exemplo perfeito do porquê os poderes desses enviados precisavam ser limitados. E mais, eles precisavam temer sim o Sauron. A missão deles não era lutar diretamente com ele. Na verdade, os Valar não queriam que eles tentassem vencê-lo em combate. Se eles enfrentassem Sauron de forma direta e conseguissem derrotá-lo, poderiam acabar se transformando em uma nova versão do Sauron, talvez com outro nome, mas com o mesmo tipo de tirania. Por isso, o plano era que os enviados só poderiam desafiar Sauron a unir e mobilizar os povos da Terra-média contra ele. Qualquer vitória seria fruto do esforço coletivo dos elfos, dos homens, dos anões e outros, sem o risco de criar um novo tirano no lugar do antigo. E se você parar para pensar, o plano dos Valar era inteligente, mas também bastante duro. Eles mandaram emissários que Sauron com certeza veria como inimigos, ou no mínimo rivais. E ainda por cima, tiraram boa parte do poder deles e deixaram apenas uma saída: unir os povos da Terra-média contra Sauron. Isso era bem difícil. No fim, dá pra ver que essa preocupação dos Valar fazia sentido. Mesmo com todas essas preocupações, não deu pra evitar a queda de Saruman. Agora imagina o que poderia ter acontecido se o Gandalf não tivesse conseguido reunir os Rohirrim e enfrentar o Saruman. Mas essa é uma conversa para outro vídeo. Então, por hoje é isso. Só lembrando que essas são as minhas reflexões, já que o Tolkien nunca deixou claro o que realmente motivava o medo do Gandalf. Se você tem algo para acrescentar ou discorda de alguma coisa, me conta aí nos comentários. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!